pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa última teoria da administração. Nós vamos falar hoje sobre a abordagem contingencial, ok? Ela é considerada a última escola de administração, a última teoria mais formal, digamos assim, da administração e por isso nós vamos vê-la aqui como o último conteúdo de teorias da administração. Abordagem contingencial ou teoria contingencial. Bom, não tem como a gente começar a falar desse assunto sem falar sobre o significado de contingencial. Contingencial vem de contingente. Contingente é algo que eu não sei o resultado dele. É algo incerto, é algo que eu não consigo prever o que vai acontecer. Então, a abordagem contingencial, ela se respalda nessa situação de que não há previsão. Ok? Vamos entender lá de onde veio a origem da teoria contingencial. Na verdade, a teoria contingencial ela é um apanhado aí de diversos autores, mas considera-se o Lawrence e o Lorsch como os autores principais ou os precursores dessa teoria. Por quê? Por volta aí de 60 e 70, década de 60 e de 70, eles fizeram um longo estudo aplicando estruturas e formas de se administrar em diferentes empresas. E aí eles perceberam que eles utilizavam uma mesma estrutura, mesmos métodos em empresas diferentes e cada uma tinha um resultado diferente. Então eles foram pesquisar a fundo por que isso acontecia e chegaram à conclusão de que os resultados são diferentes porque as empresas são diferentes, cada uma tem sua peculiaridade, está aí em um contexto diferente, ok? Então, essa teoria, a teoria contingencial, ela é um braço, ela é um passo além da teoria dos sistemas, ok? Que começou a enxergar a empresa como um sistema aberto, que tem esse contato com o ambiente, que sofre influência. Então, ela é, digamos assim, uma sequência dessa teoria dos sistemas e uma evolução desse entendimento de que a empresa ela é influenciada pelo meio, ok? Só que aqui ela traz tudo como muito incerto, ok? Porque a empresa ela não tem controle sobre essas situações. Então, na verdade, a teoria contingencial ela tem essas principais características. Para ela, nada é absoluto, não existe algo que seja padrão, que seja absoluto para todas as empresas. Não tem como alcançar a eficácia organizacional com um único método. Não existe uma receita de bolo para todas as empresas. Então, vou aplicar lá as técnicas da administração clássica, ou da administração científica, ou da teoria das relações humanas. Existem contextos, existem situações que precisam ser analisadas e para cada empresa existem técnicas, estruturas e formas diferentes. Então essa teoria ela abraça de certa forma todas as outras teorias e dá uma certa razão para elas. Então, ok, há momentos em que vai ser melhor eu fazer ali o controle mais aproximado, né, de tempos e movimentos, por exemplo, lá da administração científica, ou estruturas ali como trazia a administração clássica ou a preocupação com pessoas das abordagens humanísticas, enfim, ela dá razão e entende que há um momento adequado para a utilização de cada uma desses estudos e dessas teorias administrativas aí, ok? E a expressão de ordem, a expressão chave da teoria contingencial é tudo depende, tudo é relativo. Esse é o melhor método? Depende. Não é não. E nem é sim, depende, ok? Então vamos lá. A teoria contingencial ela apresentou 5 instrumentos. Ela por esse entendimento de que tudo depende, ela trouxe aí cinco instrumentos administrativos. O primeiro deles é a análise ambiental, é entender que existe um ambiente interno no qual a empresa tem forças e tem fraquezas, tem pontos positivos e pontos negativos, que pode ter a ver com estrutura, que pode ter a ver com processos, que pode ter a ver com a tecnologia que ela utiliza, que pode ter a ver com a mão de obra, que pode ter a ver com recursos financeiros, enfim. Internamente ela vai ter pontos positivos e pontos negativos. E ela tem controle sobre esse ambiente interno, ok?
ok? Já o ambiente externo, ela não domina, ela não tem controle. E nesse ambiente externo há também pontos positivos e pontos negativos, chamados de pontos positivos como oportunidades que ela pode aproveitar, ela não controla, mas ela pode aproveitar, e ameaças que são, ela também não controla, mas ela pode evitar e lidar melhor com elas do que seus concorrentes. Então, aí tem a ver com política, com legislação, com questões ambientais, com concorrentes, com clientes, são fatores externos que a empresa não domina, mas ela pode saber ou não lidar com eles. Então, existe uma ferramentazinha que se vocês não viram, vocês provavelmente vão ver ainda, que é a análise SWOT, ok? Dentro dessa disciplina especificamente vocês já viram, que é a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para essa análise ambiental. Então, a teoria contingencial trouxe a importância, ainda não tinha o desenho da análise SWOT, mas trouxe a importância já dessa análise interna e externa da empresa. Segundo instrumento que trouxe a teoria contingencial é o planejamento estratégico, que é importantíssimo para as empresas, que promove um alinhamento. É como se fosse, a empresa estuda essas questões internas e externas, que é um instrumento anterior, e faz daí um alinhamento de quais são as expectativas dessa empresa. Então ela traz ali missão, visão e valores e alinha toda a empresa, toda a organização numa mesma forma de pensar. Isso é o planejamento estratégico. E ele dá origem ao terceiro instrumento, que são as estratégias em si, que são o desenho dos caminhos que a empresa pretende seguir para chegar nesse objetivo comum que foi desenhado no planejamento estratégico. Então aqui são desenhadas as rotas, como eu vou atingir, quais estratégias eu vou utilizar para chegar ao meu objetivo ali do planejamento estratégico. Temos também um quarto instrumento administrativo que foi trabalhado dentro da teoria contingencial, que é o desenho de cenários. O que são esses cenários? É como se a empresa fizesse aí uma previsão de várias coisas que podem acontecer. Mais uma vez, teoria contingencial não trabalha com nada certo, mas ela entende que é preciso analisar o que pode acontecer. Então a empresa ela tem que trabalhar vários cenários, um cenário muito pessimista, um pouco pessimista, um realista, um pouco otimista e um muito otimista, por exemplo. Ok? Então ela trabalhar com vários cenários do que pode vir ou não acontecer aí rumo ao que ela desenhou, rumo ao seu planejamento, enfim. Então o desenho desses cenários estratégicos são muito importantes e surgiram aí dentro da abordagem da teoria contingencial. E por último, o último instrumento é o modelo de estruturas organizacionais. O que isso significa? É a empresa fazer o seguinte, ela vai comparar a minha estrutura organizacional hoje é essa e o ambiente no qual eu estou inserida é esse. Encaixa as duas coisas? Eu posso manter essa estrutura sendo que o meu ambiente interno e externo é dessa forma? Então ela confronta aí a estrutura com o meio no qual ela está inserido para poder ver se realmente aquela é a estrutura, aquela é a forma de se organizar melhor ali mediante o cenário no qual ele está inserido. Bom, a teoria contingencial, ela trabalha aí com duas variáveis principais que influenciam a empresa: o ambiente e a tecnologia, né? Nós já falamos um pouquinho sobre o ambiente, mas evoluindo sobre esse conceito, a teoria contingencial, ela esclarece que o ambiente é o contexto no qual a empresa está inserida, ok? Existe um ambiente interno, mas existe esse ambiente no qual a empresa está inserida. E esse ambiente, ele é dividido em ambiente geral e ambiente de tarefa. Bom, o ambiente de tarefa é um ambiente que está diretamente relacionado ao ramo de atividade daquela empresa. Então diz respeito a quem são os concorrentes daquela empresa. Tem milhares de empresas aqui no meu ambiente, mas quais são minhas concorrentes? Essas concorrentes fazem parte do meu ambiente de tarefa. Os meus clientes, tem muitas pessoas, mas nem todo mundo tem perfil que interessa a minha empresa. Então, os clientes que interessam para a minha empresa também são ambiente de tarefa. Então entra aqui também entidades regulamentadoras, fornecedores, enfim, tudo que não é dentro da minha empresa, que é externo, mas que está diretamente relacionado ao meu negócio e que me interessa diretamente, ok? E que não que me interesse diretamente, mas que tem a ver com o meu ramo de atividade, que
que tem relação, ok? Com o meu tipo de negócio. Já o ambiente geral, ele sofre relação aí com a minha empresa, né? Tem um processo de relação com a minha empresa, mas ele tem também com todas as outras empresas, mesmo não sendo da minha área né, do meu tipo de negócio. Então entra aí condições, legislação, condições políticas, cultura, né, no país ali ou na região no qual está, ok? Condições ecológicas, demográficas, tecnológicas, enfim, são condições em que todas as empresas que estão ali, elas sofrem esse influência e influenciam esse ambiente geral, não necessariamente só as empresas do meu ramo de atividade, ok? Então essa é a variável ambiente e temos a variável tecnologia. O que é tecnologia? Acho que nós já conversamos isso em outro momento, mas vamos reforçar aqui. Tecnologia, nós não estamos falando só de hardware, software, máquinas, computadores, sistemas, não é isso. Não é só isso. Tecnologia, quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando sobre know-how. Know-how é o conhecimento que a empresa tem da melhor forma de fazer, de operar, como ela se organiza, como ela faz, como ela desempenha a sua atividade. Isso também é tecnologia. E também máquinas, equipamentos, sistemas, isso também é tecnologia. Então, é a junção dessas duas coisas, do conhecimento de como a empresa funciona e também desse suporte tecnológico de máquinas, equipamentos e sistemas para que essa empresa opere. Então, essa variável tecnológica influencia também na empresa, ok? Como ela vai se posicionar, qual é o nível de tecnologia que ela vai utilizar. Então, a variável tecnologia, ela determina muito a estrutura organizacional da empresa, como que a empresa vai funcionar. Essa empresa, ela pode utilizar mais o fator humano e menos o fator tecnológico, ou seja, aquelas empresas que têm um serviço mais manual, ok? Ela pode usar meio a meio, ela pode, né, ser uma empresa que trabalha tanto com fator humano quanto com fator tecnológico. Ou pode ser uma empresa muito tecnológica e ter pouca gente trabalhando. Então, isso aqui a gente divide como tecnologia de produção unitária ou oficina, tecnologia de produção em massa e tecnologia de produção contínua. A tecnologia de produção unitária é como se fosse trabalhos manuais, ok? Eu praticamente não tenho tecnologia, eu tenho um mínimo de tecnologia ali. Então, eu tenho como resultados aí a utilização de produtos não padronizados, né? Então tem todo um contexto ali de elaboração de cada item por ele ser bastante manual. A produção em massa é quando eu tenho máquinas, eu tenho tecnologia, mas na mesma proporção eu tenho pessoas trabalhando ali, ok? Normalmente até mão de obra mais barata para manusear ali máquinas no dia a dia. E a produção contínua eu já tenho muito investimento em tecnologia de ponta, poucos profissionais, normalmente profissionais com mais conhecimento, não é uma mão de obra tão barata, mas é porque tem poucas pessoas manuseando, eles mais acompanham o maquinário fazendo e é sem interrupção. Então, quais as consequências disso aqui para a empresa? Quando eu tenho a produção unitária, eu tenho baixa previsibilidade do resultado que vai gerar, ok? Pode ser pouco tempo ou mais tempo, pode ser sair de uma forma ou de outra, porque é algo muito manual. Normalmente são empresas de poucos níveis hierárquicos e com pouca padronização. O resultado não sai sempre igual. Quando eu tenho produção em massa, eu tenho uma média previsibilidade, então eu sei mais ou menos os resultados, a quantidade, o volume, a qualidade do que vai sair. Eu tenho um médio número de níveis hierárquicos, né? Eu já tenho aí um pouco mais de degraus no meu organograma e eu tenho uma média padronização. E quando a produção é contínua, né, máquinas trabalhando ali sem interrupção, eu tenho elevada previsibilidade, ou seja, eu sei exatamente o resultado que vai me gerar ali de produção, ok? Se tratando de qualidade e quantidade. Eu tenho muitos níveis hierárquicos, normalmente são empresas com muitos níveis hierárquicos, e com muita padronização e automatização. Então aqui são fatores como a tecnologia influencia na estrutura e como a empresa vai funcionar. Então a teoria contingencial ela leva em consideração essas duas questões, o ambiente
e a tecnologia. São as duas principais variáveis que influenciam aí na empresa. E a gente sempre vem falando, né? Tem o homem, o homos econômicos, o homos sociais, né? Que é o homem social, que é das outras teorias. Aqui na teoria contingencial, a gente tem uma espécie de um homem, chama homem complexo. Ele é a mistura de todos esses. Ora, ele apresenta um comportamento mais voltado para recompensa, que é o homem, homens econômicos, né? Lá da teoria, das teorias clássicas e científica. Eu tenho, ora, aquele homem que se comporta mais preocupado com as relações, que é o homem social, enfim. Então ele assume diferentes papéis ali e se adequa, muitas vezes se antecipa às situações porque ele está em constante interação e preocupado com o ambiente, com tecnologia e tudo mais, ok? Pessoal, de teorias administrativas são essas aí e a gente encerra hoje, né, com a teoria contingencial. Muito obrigada!